Com muito, leva fé. À nossa época, Inácio, não tínhamos assim tanta literatura disponível. E vigia o tabu de que o médium não carecia estudar, o que, convenhamos, é um absurdo. Se o médium fosse dotado de um pouco mais de cultura, era colocado em questão, tudo era produto de seus conhecimentos. 7. O diálogo estava, deveras, agradável para que pudéssemos interrompê-lo. Mediunidade é assunto apaixonante, intimamente ligado ao tema que empolga e preocupa a toda a humanidade, a questão da sobrevivência do ser, compreendam, explicou-se Modesta, não estou querendo me justificar, quando me referi a certa escassez de literatura específica. Li toda a codificação, Diniz, Delany, Bozano, cheguei a compulsar obras de Emmanuel e André Luiz. Quando, porém, digamos, me formei médium, não tínhamos a facilidade que hoje se tem, na Terra, para se adquirir um livro e discutir-se abertamente o seu conteúdo, emendei. Tomando a problemática da fé, sim, Odilon, não nos desviemos, solicitou a abnegada medianeira. Com muita propriedade, Paulo anotou em sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 14, versículo 22. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim, para os que creem. Ele não estava se reportando apenas aos espectadores, não é? Perguntei. Não. Penso que enfatizava a necessidade de confiança da parte do próprio médium, mesmo porque a insegurança mediúnica é obstáculo praticamente intransponível. É-nos possível trabalhar com as limitações intelectuais do médium, mas não com a falta de confiança em si mesmo. É preferível que duvide de nós a que de si. O Senhor tocou no ponto mais sensível. O maior entrave dos sensitivos em geral é a falta de confiança em si mesmos. Modesta, este problema você não tinha, não é? Indaguei. Não, porque, quanto às minhas intenções, guardava a consciência tranquila. Eu não estava na doutrina para brincar, para me autopromover, para qualquer outro interesse que, infelizmente, enxameia entre muitos médiuns da atualidade. À nossa época, Inácio, sem saudosismo, ser médium era quase candidatar-se ao cadafalso. Quem algo sabe de mim, não ignora que cheguei a Sacramento, de mãos atadas, às portas do hospício, e, de paciente de uma casa de saúde mental, tornou-se fundadora do Sanatório Espírita de Uberaba. Graças ao espiritismo e à intervenção de Eurípides Barçanufo, pelo fruto se conhece a árvore, pontificou Odilon. As obras da doutrina falam de sua procedência divina. Quantos se fizeram elementos úteis à sociedade, através das bênçãos do espiritismo, que ele continua a prodigalizar a mancheias. Então, Inácio, naqueles idos, vaidade de que éramos uma minoria, perseguida e enxovalhada, principalmente pelo clero. Para não cruzar conosco os seus passos, muita gente, quando nos via, chegava a mudar de calçada. Hoje, está uma beleza, igual àquela história que eu vi não sei onde, nem sei de quem. Dizem que alguns anjos irônicos, daí a minha esperança, de ser anjo, um dia, teriam comentado com o Criador, os seres humanos que o Senhor criou são interessantes. Foi só tomarem consciência de que existem, passaram a duvidar de que existem. Os animais não têm consciência de que existem, e existem, já os homens, a facilidade amolece o espírito. Precisávamos, os espíritas, ser perseguidos por mais uns 300 anos, doutor, é verdade, Odilon. A turma está tendo muito tempo para brigar e discutir entre si. Na nossa época, nos uníamos, feito um feixe de varas, ou iríamos servir de pretexto para que se reacendessem as fogueiras da Santa Inquisição. O Inácio tem razão, observou Modesta. Hoje, os maiores opositores da doutrina são os seus próprios adeptos. Quando os médiuns eram questionados, não se questionava tanto. A gente orava com fé e se entregava à ação dos espíritos amigos. É lógico que conversávamos, procurando discernir. A caridade era a nossa bandeira, outro tópico interessante, destaquei. Raros os médiuns que, na atualidade, se preocupam com as tarefas de assistência, fogem do centro, enclausuram-se em seus gabinetes de trabalho e só querem saber de contato com os espíritos. Não se trata de crítica, Odilon, mas de constatação da realidade. Não podemos generalizar, não podemos, mas quase podemos, concorda? Precisamos de gente nas frentes de trabalho da doutrina. O pessoal vive se reunindo muito e se envolvendo pouco. Insisto, não se trata de crítica, pois quem perde com isso? O próprio espírita, que, do espiritismo,
deixa de assimilar a melhor parte. Depois, quando desencarna, chega por aqui caindo pelas tabelas. É aquela choradeira sem fim, de Modesta. Voltou Odilon a inquirir a médium, pelas senhoras espíritos, alguma vez, tentaram descrever as paragens do mundo espiritual? Muitas, todavia não lograram sair da generalidade. Enquanto falavam por mim, eu costumava ver o que viam, mas ocorria um desencontro entre a imagem e a palavra. Interessante, entre a imagem e a palavra, frisou o mentor. Sim, em muitos comunicados, eram imagens que eles, os espíritos, me transmitiam às vezes menos, ou mais detalhadas e claras. Eu vislumbrava aquilo tudo, mas nem se tivesse com o dicionário todo na cabeça. Faltava, e falta, terminologia adequada. Via alguma colônia espiritual? Seria capaz de situá-la e nomeá-la? Via, sim, à distância, na maioria das vezes como alguém que enxerga uma cidade imersa em espessa neblina. Em outras situações, via-me numa espécie de povoado, sem, no entanto, precisar os seus limites. Observava ruas e praças, templos e prédios, com intensa, ou pequena, movimentação de pessoas. Agora, eu não seria capaz de nomear nenhuma dessas colônias, sei apenas que eram diferentes entre si. Diferentes? Em que sentido? Perguntei. Em sua constituição material. Algumas me pareciam mais próximas da crosta, outras, mais distantes. Em suma, davam-me a ideia de refletir exatamente a condição espiritual de seus habitantes, como se as tivessem plasmado a partir de seus pensamentos. O que é natural, comentou Odilon, todas as edificações que existem sobre a face da Terra são a materialização do pensamento humano. Os espíritos co-criadores plasmaram-nos a natureza, condicionando o orbe à proliferação da vida. Em essência, no que tange às coisas de ordem material, tudo é efêmero. Sabemos que as próprias dimensões que circundam o planeta são, a rigor, projeções da mente. A matéria, já nulo disse André Luiz, pela mediunidade de Chico Xavier, não tem características de espontaneidade. A matéria não organiza, é organizada. Traduza, por favor, solicitei ao amigo. Deus, a única realidade, é espírito. Quando aprendemos que a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e desperta no homem, constatamos que existe uma identidade entre o átomo e a célula. O princípio da evolução perde-se na insondável noite dos milênios sem data. Que é que você está insinuando? Eu não insinuo nada, doutor. Apenas conjecturo. Só um espírito é e o será por toda a eternidade. As suas conjecturas me levam a deduzir que a matéria é irreal. Se existe, existe transitoriamente em função do espírito. É isto. Fiquemos com o que, sabiamente, escreveu Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, no capítulo 2, Elementos Gerais do Universo. Um fato patente domina todas as hipóteses. Vemos matéria sem inteligência e um princípio inteligente independente da matéria. A origem e a conexão destas duas coisas nos são desconhecidas. Que elas tenham ou não uma fonte comum e os pontos de contato necessários, que a inteligência tenha existência própria ou que seja uma propriedade, um efeito, que ela seja, mesmo, segundo a opinião de alguns, uma emanação da divindade, é o que ignoramos. Elas nos aparecem distintas, e é por isto que as consideramos formando dois princípios constituintes do universo. Vemos, acima de tudo isto, uma inteligência que domina todas as outras, que as governa, que delas se distingue por atributos essenciais. É a essa inteligência suprema o que chamamos Deus. Odilon, falei, do ponto de vista científico, excetuando sua definição de O Livro dos Espíritos sobre Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Você sabe a melhor que já encontrei. Deus é uma rede isotrópica, paralelo a si mesmo e sobre si mesmo vibrando num ângulo de 90 graus. Grifamos, isotrópica. Que é que significa? Interrogou Modesta. É a propriedade que tem os corpos de vibrar em todas as direções, como, por exemplo, a luz. Doutor, interessante. De onde o senhor tirou isso? Do livro de um conhecido meu, homem idôneo e culto, que escrevia sob o pseudônimo de Dino Craspedon. Vocês não gostariam de voltar a falar sobre mediunidade? Sugeriu Modesta, cuidando de simplificar a ambientação científica. 8. Suando nos preparávamos para dar sequência a tão cativante tema, Manuel Roberto Anum de nossa irmã Domingas, Maria Rodrigues Salvador, que estávamos aguardando. Por favor, faça entrar,
Solicitei ao devotado colaborador, aliás antigo enfermeiro-chefe do sanatório espírita de Uberaba. Com licença, disse, então, nossa irmã, um tanto retraída. Ora, sinta-se em casa, minha filha. Respondi. Espero não estar atrapalhando, de forma alguma, Domingas, observou Odilon, procurando deixá-la à vontade entre nós. Você é das nossas, aduziu Modesta, abraçando a médium, prestes a completar o seu primeiro ano de desenlace. Fogo em vê-la tão bem disposta, também, sendo tão paparicada assim, sinto-me até envergonhada. Onde é que posso me sentar? No meio de tanta gente ilustre, as minhas pernas bambearam. Conduzindo a uma das poltronas, esclareci, estamos falando sobre um assunto de que você gosta muito. Mediunidade? Sim. Adoro, mas, confesso, não entendo nada. Quem sou eu, para algo acrescentar ao que vocês sabem? Você será, brinquei, a nossa segunda cobaia, a primeira, por direito de antiguidade, é a Modesta. Vocês pretendem me dissecar? Perguntou, evidenciando bom humor. Esfolá-la viva, Domingas, adiantou-se Odilon, conte-nos as suas impressões. Por exemplo, o que você sentia em transe, como era, como deixava de ser, é. Queremos saber tudo, Dr. Odilon, era uma confusão na minha cabeça. No começo, como o senhor sabe, duvida. Vá muito, mas depois. Cansada de lutar comigo mesma, falei, certo dia, seja o que Deus quiser. E foi. Não sei se deslanchei ou se escorreguei. O certo é que recebi vocês todos, aliás, recebi quase o mundo espiritual inteiro. Não exagere, Domingas, ponderou o mentor. Bem, falando sério, se é que é possível, fui conduzida à mediunidade pela obsessão. Engraçado, não? Quando é obsessão, a gente não duvida, mas quando a doutrina nos esclarece, e a obsessão começa a se transformar em mediunidade, fale-nos do transe, pedi, especificando. Doutor, o meu corpo se alterava todo, não sei. Por vezes, a minha cabeça crescia, as mãos, os pés, o coração batia acelerado, a pressão sanguínea descontrolava-se. As ideias vinham em cascata. Eram ideias ou palavras? O senhor sabe, doutor Inácio, que nunca pensei nisto. Agora, que está perguntando, penso que eram clichês, clichês mentais. As imagens me sensibilizavam o cérebro, como é uma máquina fotográfica. E eu ia falando, abria a boca não a fechava mais. Basicamente, eram ideias emoções. Permitam-me um adendo, solicitei. Interessante a questão pertinente ao cérebro e ao coração, ou seja, ao intelecto e à moral. Quando está escrito em 1 Reis, capítulo 3, Salomão pede ao Senhor, dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre bem e mal, pois quem poderia julgar a este grande povo? Ele respondeu, eis que faço segundo as tuas palavras, dou-te coração sábio e entendido de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti haverá, a sabedoria de Salomão. Segundo a Bíblia, Domingas, é sinônimo de coração sábio e entendido. O Senhor não lhe promete dar um cérebro culto, Paulo, em sua famosa epístola aos Coríntios, na primeira epístola, capítulo 13. Coloque a caridade, o amor, acima de todos os valores intelectuais, ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como bronze que soa em um cimbalo que retine, e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, bem lembrado, enfatizou Odilon. Talvez ainda, acrescentei, nos possa ser útil as reflexões que efetuamos, um dos conceitos da psicologia sobre intuição, tipo de conhecimento ditado predominantemente pelos sentidos e que não envolve, portanto, qualquer cogitação prévia ou pensamento refletido. O juízo intuitivo é frequentemente formulado com base em indícios mínimos, é a percepção imediata de sua semelhança com os observados em experiências anteriores, embora sem se operar uma comparação consciente ou uma recordação explícita dessas experiências, grifamos, interessantíssimo, Inácio, exclamou Modesta. Isso é mediunidade. O juízo intuitivo é frequentemente formulado com base em indícios mínimos. O médium, sem base em indícios mínimos, não trabalha, ou trabalha, deixando a desejar. É o que eu percebia comigo, observou Domingas, quando determinado assunto era de meu prévio conhecimento, os espíritos ficavam mais à vontade. Vocês, quando falavam ou escreviam por mim? Sim, é óbvio,
Respondi. Agora, por outro lado, quanto mais eu sabia sobre o tema abordado, maior a sua dúvida, a minha é. A dos outros. Por este motivo, os médiuns, de uma maneira geral, para se fazerem acreditados, vivem pretextando ignorância. Chegamos ao ponto, interveio o instrutor. Este é o ponto crucial da questão, concordou Modesta. Domingas tornou a se mostrar retraída e confessou, a descrença do povo obriga a gente a não falar a verdade. Não, não é a descrença, e a ignorância, sentenciei, sem evasivas. O povo não sabe quase nada sobre mediunidade, e vou dizer mais, neste campo, quem apenas teoriza, equivoca-se com frequência. Imaginem, eu chegava a duvidar da existência do Dr. Rudolph. Às vezes, imaginava que ele fosse criação da minha cabeça, então, falei, você também duvidava de nós? De vocês, não, doutor, pois, afinal, eu os conheci, a vocês é o pensamento de vocês, fomos contemporâneos. Todavia, sinceramente, na condição de médium, não sei dizer com quem eu me sentia mais segura, se com o Dr. Odilon, com quem convivi e trabalhei, ou se com o Dr. Rudolph. Por quê, Domingas? Porque, com o Dr. Odilon Fernandes, eu me sentia na obrigação de ser mais fiel, no que diz respeito à linguagem, às ideias, às colocações. Com o Dr. Rudolph, eu me soltava mais. É que ninguém estava a policiá-la, sendo uma criação minha. Tudo bem, meu Deus, comentou Modesta. Quantas nuances na mediunidade, e o pior, da Modesta, é que a gente acha que o transe mediúnico é algo matemático, é como apertar-se uma tecla de televisor é. Pronto, imagem e som na tela. Inácio, por favor, repita, intuição, o juízo intuitivo, é a percepção imediata. É a percepção imediata de sua semelhança com os observados em experiências anteriores. Quase fala reencarnação, não é? Quer dizer, se uma criança tem intuição, de onde ela o tira? Se, na maioria das vezes, não pode experienciar. Ah! Os materialistas arranjam explicação para tudo. Infelizmente, o que não falta aos homens são sofismas. Eles dizem que é coisa do ventre materno. Que pena, Domingas, retomou Odilon a palavra. Então, você não cria na existência real do Rudolph? Cria e não cria, respondeu, sincera. A culpa maior, no entanto, é de vocês, que fazem pouco para patentearem, junto aos médiuns, a sua presença. Você, agora que está morta, devolvi, terá oportunidade de fazê-lo. Tomara que consiga, será um feito e tanto. Resumindo, disse o instrutor, prático, a alternativa que nos resta, de trabalho produtivo com os médiuns, é incentivá-los ao estudo e, tanto quanto possível, induzi-los a saírem do corpo e excursionarem por aqui, nestas paragens. Não vai ser fácil, doutor, inferiu Domingas. A turma estuda pouco e, nem quando desencarna, sai fácil do corpo, nem a porrete. No liceu estamos tentando que os futuros medianeiros reencarnem com uma maior cota de lembranças no subconsciente. O pessoal fala em recordação do passado. Mas, pergunto, que passado? A maioria chega a este outro lado dormindo, desencarna dormindo e reencarna dormindo. É um círculo vicioso, que estamos trabalhando para quebrar, doutor. Temos logrado êxito parcial, em muitos casos. Quando, por exemplo, poderíamos tratar de assunto tão complexo com semelhante abertura? 9. De fato, concordei com Odilon. Todavia o processo é moroso, doutor. Uma frase, uma sentença que consigamos transmitir, induzindo os companheiros encarnados à reflexão, servir-nos-á de base para outros raciocínios. Não cabe à mediunidade tudo revelar, suprimindo a criatura encarnada do esforço que deve empreender por si mesma, a fim de melhor compreender a vida em toda sua plenitude. Por outro lado, é claro, não nos convém acomodar-nos. Aqui mesmo, na dimensão que povoamos, temos nos desdobramento para assimilar a realidade existencial nos páramos superiores. Você, como sempre, fala com notável propriedade. As dificuldades de nossos médiuns aqui são quase as mesmas dos medianeiros que morejam na carne. Tudo é relativo. Incrível, não é? E anotemos o seguinte, se, de quando em quando, não se corporificassem entre nós mensageiros dos planos mais altos, então, no que tange à transmissão, é que a mediunidade, depois da morte, se faria impraticável. Excelente observação, Odilon, corroborando a tese que apresentamos aos nossos irmãos encarnados e tanta celeuma tem ocasionado.
A da gravidez no mundo espiritual, Celeuma, doutor, exclamou Domingas. Sou um defunto ainda fresco, recém-chegado do caldeirão fervente lá de baixo, e posso falar. Nossa! Coloque Celeuma nisso. O senhor está baratinando a cabeça de meio mundo. Eu mesma, por respeito à sua pessoa e por ser amiga do médium, fiquei calada, mas, se estivesse do outro lado... material de crítica não falta. Além de defender, abertamente, que Chico foi a reencarnação de Allan Kardec, o senhor veio com essa história de que, por aqui, nascem crianças, sem estar nada, frustraram-me tanto eu quanto você, Domingas, querendo insinuar nada, absolutamente podemos realizar os sonhos que se nos na terra. De ser pai e mãe? Inquiriu a companheira sorrindo. Doutor, eu não consigo me imaginar mãe. É mais fácil que eu me imagine pai. Não sei, tenho a impressão de que nunca fui mãe, e eu tenho a impressão de que nunca fui pai. Calma, gente. Calma, gracejou Modesta, arrancando sorrisos ao próprio Odilon. Curioso, prosseguiu a companheira, enquanto tentávamos controlar, o pessoal encarnado só pensa em mediunidade em termos invertidos, ou seja, que os nossos médiuns aqui, na vida espiritual, se limitam a intermediar os comunicados deles para nós. Ora, falei, indignado, aplicando, em nosso plano, o conceito de psicologia sobre intuição. O juízo intuitivo é a percepção imediata de sua semelhança com os observados em experiências anteriores, embora sem se operar uma comparação consciente ou uma recordação explícita dessas experiências. Grifamos, é natural que se deduza que os nossos médiuns venham de cima. De onde mais poderiam vir? No livro Nosso Lar, a mãe de André Luiz, quando o visita, se materializa, não? Sim, e o próprio André Luiz, mais tarde, vai ao seu encontro, desprendendo-se de seu corpo espiritual, respondia nossa cara Domingas. A gente, quando encarnada, fala de mediunidade por aqui, mas nem sabe o que está falando, fala por falar. A gente não pensa, não raciocina. É verdade, se temos médiuns que vão daqui para a Terra, temos médiuns que vêm de algum lugar para cá. E, por falar nisto, acrescentou, eu gostaria de manusear um livro que tivesse sido psicografado aqui, com pli. K. Respondi, tartamudo. Qual o motivo? Não existem. É claro que existem, filha, aos montes. O problema é que você não conseguirá se referir a eles aos nossos irmãos encarnados. Se não estão aceitando nosso lar, libertação, na próxima dimensão. Não terão cabeça para registrar o que, com certeza, lhes parecerá ainda mais ficção. O Pensamento e Vida, de Emmanuel, trata-se de uma obra diferente. Foi redigida aqui mesmo e transmitida via mediúnica. Logo ao prefácio, Emmanuel explica, perguntou-nos coração amigos se não possuíamos algum livro no plano espiritual, suscetível de ser adaptado às necessidades da Terra. Algumas páginas que falassem, ao espírito, dos problemas do espírito. Algo leve e rápido que condensasse os princípios superiores que nos orientam a rota. E lembramo-nos, por isso, de singela cartilha falada de que dispomos em nossas tarefas, junto aos companheiros em trânsito para o berço, utilizada em nossas escolas de regeneração, entre a morte e o renascimento, pensamento e vida, chamamos-lhe no mundo espiritual e, sob a mesma designação, oferecemos-la aos nossos irmãos de luta. Grifamos, um livro do mundo espiritual na Terra. Que beleza, admirou-se Domingas. Deus é a suprema fonte do amor e da verdade. A rigor, toda a luz promana do alto. O Evangelho, no mundo, é um livro que transcende as esferas espirituais que circundam o planeta. Bem, ponderou Odilon, a gente começa a falar num assunto e a coisa vai longe. Como o tempo de que dispomos é curto, tentemos voltar ao ponto inicial de nosso diálogo. A questão da memória mediúnica, exatamente, doutor. Estávamos dissecando a Domingas, já estou todinha dissecada. A estas alturas, eu não sei mais de onde vim e nem para onde vocês irão me mandar. Socorra-me, de Modesta, quando estes dois começam, Domingas, você permanecia consciente durante o transe? Indaguei. Não permanecia inconsciente, tinha o controle do pensamento do espírito. À porta de minha casa mental, eu me postava como intransponível sentinela. Se o espírito, continuei, sob atenta observação de Odilon, procurava, por seu intermédio, transmitir algo de seu inteiro desconhecimento. Reagia de imediato, sem querer, reagia, não consentindo que tais ideias. Nossa irmã efetuou uma pausa e inverteu o rumo das palavras.
A menos que, em fração de segundo, elas me convencessem, o que, evidentemente, podia ocorrer. Em nível de cérebro, as coisas se processam com velocidade espantosa. Enquanto o espírito comunicante fala às pessoas, ele fala igualmente conosco, os médiuns. É como se apenas parte de nosso cérebro permanecesse mediunizada. Se a entidade espiritual, em seu diálogo paralelo conosco, logra nos convencer, então, do ponto de vista mediúnico, nos tornamos a eles mais passivos, dóceis, flexíveis. Interessante, não, Modesta? Nossa Domingas fez sutil constatação, é assim mesmo. Comigo também, não raro, a entidade espiritual comunicante entabulava esse diálogo, procurando vencer minha resistência. Tudo se passava muito rapidamente. É a triagem prévia, produzida pela mente do médium. O de que a gente não tem certeza, fica retido nas malhas do raciocínio, da lógica, do bom senso. Estamos nos referindo ao médium portador de um mínimo de discernimento, certo, doutor? Nos médiums perturbados, prosseguiu Modesta, a filtragem não acontece. Odilon, perguntei, os médiums em desequilíbrio não nos seriam, então, melhores instrumentos? Como controlar-se um veículo sem freios, despencando ladeira abaixo? Ou pilotar-se uma aeronave, sem o computador de bordo funcionando a contento? Os médiums em estado de perturbação, momentaneamente, se suprimem de toda ética, prestam-se à ação dos espíritos obsessores, igualmente enfermos. Que complicação, exclamei, voltando-me para Domingas. Quando Odilon se manifestava por você, eu me deprimia-se. Sentindo-me, mediunicamente, aquém. Ora, doutor, eu era uma médium analfabeta, não tinha e não tenho cabeça para números, datas, nomes, termos científicos. O cérebro humano é muito definitivo, neste aspecto, você tem razão. O cérebro é um engenho maravilhoso, mas que o homem ainda não sabe usar. Conclusão, a faculdade mediúnica, de efeitos intelectuais, carece de apurada memória. É por aí, Odilon? É por aí, doutor. A questão genética não pode ser totalmente descartada. Os médiuns que reencarnam com tarefa ativa no campo da mediunidade, merecem cuidados especiais no que tange à formação do cérebro. Mas o cérebro não é o reflexo da mente. Sim, todavia não nos esqueçamos de que a própria ciência está interferindo no código genético da criatura. Quando adquirimos um chapéu, não podemos mudar a cabeça para adaptá-la ao seu tamanho, mas podemos escolher o tamanho do chapéu. Chico Xavier? A constituição cerebral do corpo em formação, mereceu, da espiritualidade superior, cuidados específicos. Houve um direcionamento na escolha do material genético, que, também, lhe sofreu a própria influência. 10. Então, questionei, no caso de Chico Xavier, o plano espiritual superior interferiu? A partir da própria e decisiva influência que o seu espírito ensejava. Ele, antes de reencarnar, passou por delicados processos nos planos mais altos. Permitam-me uma digressão, solicitou o mentor. O Evangelho de João, capítulo 9, versículos 1 a 3, narra-nos o episódio da cura efetuada por Jesus em um cego de nascença. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram, Mestre, quem picou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Grifamos, o que se depreende de semelhante passagem? Foi Domingas que tomou a iniciativa de responder. Que a lei do karma, ou de causa e efeito, não agia sobre ele, a sua cegueira não era coisa do passado, e que ele, provavelmente, emendou Modesta, pedira para vir com a prova da cegueira, em escolha voluntária. É o que se deduz. Foi para que se manifestassem nele as obras de Deus. Excelente, aprovou o mentor. Vejamos que, secundando a missão do Senhor, em sua vinda à Terra, vários espíritos se candidataram, ofereceram-se para que, de qualquer maneira, estivessem em contato com ele. Emocionante, Odilon, disse eu. Você me faz chorar. Que coisa linda. Ah, eu teria pedido para ser nem que fosse um pedaço de chão pisado pelos seus divinos pés. Aquela época, contudo, eu deveria estar de coração trancado. Quem dera tivesse sido eu a ovelha humilde que dele se aproximou, na estrebaria que o acolheu em Belém, o cego anônimo não havia pecado. Aí está, implícito, o ensinamento da reencarnação,
Quem não enxerga isto é duplamente cego, de corpo e alma. Deixem-me citar um outro exemplo. Ainda no Evangelho de João, capítulo 5, versículos 1 a 18, nos deparamos com a cura de um paralítico. Deste trecho eu me recordo. Quem gosta muito de se referir a ele é um certo confrade nosso. Eu me lembro mesmo dele citando-o, Aparteor Domingas com espontaneidade. Para simplificar, fiquemos apenas com o versículo 14, que diz: mais tarde Jesus o encontrou, o paralítico que havia sido curado, no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Grifamos, com acento agudo vemos a reencarnação e a lei de causa e efeito. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. A paralisia naquele homem era consequência do passado, era, em outras palavras, seu karma. Bem, o que desejamos enfatizar é a possibilidade da intervenção do mundo espiritual, intervenção relativa e sempre com objetivo superior, sem derrogar as leis naturais, junto às nossas provas. O assunto é delicado e transcende, observei. Se transcende, doutor, concordou Odilon. Eu sempre medito no que está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 1 a 11. Sobre Ananias e Safira, sua esposa. Sim. Consinta-me exercitar a memória, solicitei. Entretanto, certo homem, chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, de acordo com a sua mulher, reteve parte do preço, e, levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantaram-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendestes portanto aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Tornou-lhe: Pedro, por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão apóstrofo. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entretanto, os jovens, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Doutor, falou Odilon, em seguida ao significativo episódio, tão bem lembrado pelo senhor, permita-me citar um exemplo da chamada moratória, que vamos encontrar no livro de Isaías, capítulo 38, versículos 1 a 5. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás, e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede, e orou ao Senhor. E disse: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai, e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração, e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Grifamos, o poder da oração, murmurou Domingas, com reverência. O homem não pode alterar os desígnios do Criador, mas o Criador pode revertê-los, comentou Modesta. Temos 2 exemplos, frisou o mentor, que, por assim dizer, se contrapõem, o de Ananias e Safira e o de Ezequias, evidenciando que os dias do homem sobre a terra podem ser abreviados ou dilatados, de acordo com as circunstâncias intercessórias. Odilon, apressei-me em perguntar, pressentindo que aquela proveitosa conversa se findava, em vista de outros nossos afazeres: qual é a sensação que você experimenta, quando, por exemplo, se dispõe a escrever ou falar através deste ou daquele médium? De limitação do pensamento. Em O Livro dos Médiuns, capítulo 19, papel do médium nas comunicações espíritas, há interessante abordagem. Nós, espíritos, somos compositores de música que compomos ou queremos improvisar uma área e temos à mão apenas um piano, ou um violino, ou uma flauta, ou um fagote, ou um assobio barato. É incontestável que com o piano,
a flauta, ou o violino, executaremos nosso trecho de um modo muito compreensível para os ouvintes, ainda que os sons provenientes do piano, do fagote ou da clarineta sejam essencialmente diferentes, salvo os matizes do som. Mas se não temos à nossa disposição senão um assobio barato ou um funil, aí é que está a nossa dificuldade. Estão vendo, disse, provocativo, Modeste e Domingas, aqui Odilon comparou vocês duas, médiuns sacramentadas e juramentadas. Há um assobio barato ou há um funil, a escolher. Aceitando a brincadeira, nossa irmã Domingas adiantou-se, eu sou o funil. Nem quando criança, consegui assoviar, nunca dei conta de aprender. E, depois, acentuei, dizem que o espírito irônico sou eu? Sim, senhor. De quem é a autoria do texto, Odilon? De Erasto e Timóteo? Finalmente, não estou sozinho, tem gente grande assoviando comigo. A dissertação, doutor, belíssima, acrescenta, com efeito, quando somos obrigados a nos servir de médiuns pouco adiantados, de novo, é com vocês duas, e eu não tenho nada a ver com isso. Nosso trabalho se torna bem mais longo, bem mais penoso, porque somos obrigados a recorrer a formas incompletas, o que é uma complicação para nós, porque então somos forçados a decompor nossos pensamentos e a proceder palavra por palavra, letra por letra, o que é um aborrecimento e uma fadiga para nós e um entrave real à presteza ao desenvolvimento das nossas manifestações. Palavra por palavra, letra por letra. Coloque aborrecimento e fadiga nisso. Sinceramente, eu não teria paciência. 1000 vezes preferível ser um espírito batedor. Pelo menos, a gente se diverte. Ah, não. Decompor os pensamentos. Grifamos, Odilon, você se me sai com cada uma. Garanto que tem muita gente que nunca leu isso em O Livro dos Médiuns. Leu, doutor, mas não guardou ou não compreendeu, como eu próprio admito não ter guardado, nem compreendido. O pessoal implica, Domingas, mas é como costumo dizer, tem gente que enche a boca para falar de Kardec, sendo que, da codificação, só conhece o codificador. O Inácio gosta de pegar pesado, eu, não, Modesta. Quem começou foi Odilon. Desta vez, a culpa é inteiramente dele, gracejei, abraçando o amigo, que se mostrava desconcertado. Quando nos reuniremos para uma outra aula? Perguntou Domingas, percebendo a movimentação de Modesta e Odilon para se retirarem. Que aula, minha filha? Respondeu o mentor, esquivando-se com a modéstia que sempre lhe é peculiar. Onde está o professor? Somos todos meros aprendizes. 11. Não. Não adianta, doutor, falou o meu primeiro paciente agendado para aquela manhã. O senhor não me convencerá de que estou morto. É um absurdo que vocês querem incutir na cabeça da gente. Primeiro, argumentei, o homem não se acredita um espírito encarnado. Depois, não se admite um espírito fora do corpo. Padece de uma doença que é fruto de uma educação religiosa deficiente. Autossugestiona-se a vida inteira e, após o desenlace, prossegue sob sugestão. Trata-se de uma teoria. Eu não entendo. Não sei baseado em que vocês fazem tais afirmativas. Desculpe-me, estou aqui por insistência de amigos. Você, perguntei, não tem nenhuma lembrança? Não, lembrança alguma. Ora, se eu me lembrasse de alguma coisa ficaria claro. Não me recordo de nada. Nem de que estava gravemente enfermo, hospitalizado, e de que se submeteu a uma grande cirurgia no estômago. Graças a Deus, me recuperei. Veja, disse, mostrando uma enorme cicatriz, não houve complicação, nada de infecção hospitalar, como querem me fazer crer, então. Estou ótimo. Como você explica as mudanças à sua volta? Doutor, por este motivo estou aqui. O senhor tem fama de bom psiquiatra, com conhecimentos neurológicos. Penso que a anestesia me afetou parte do cérebro e me prejudicou a visão da realidade. Agora, morto, é brincadeira. Uma vida depois da morte, absolutamente igual. Como, bebo, durmo, enfim, quase nada se alterou para mim. É verdade, as coisas andam um pouco confusas. Certas imagens se me sobrepõem a outras, e, por este motivo, me equivoco com frequência em relação a nomes e datas. Você já morreu inúmeras vezes, está aí outra coisa que não entendo. Não é porque a minha formação religiosa seja diferente, aí, na ficha do senhor, deve constar que sou católico. Se eu, como afirma, tivesse morrido inúmeras vezes. Trata-se, inclusive, de uma hipótese contrária ao que o senhor quer me fazer crer.
Eu não tenho a menor lembrança do além. O além-túmulo é aqui. Não, doutor. O meu caso é físico, problema de memória. Talvez alguns medicamentos me fossem úteis. O senhor, com todo o respeito que me merece, quer que eu creia numa teoria. A minha razão e os meus sentidos contrariam o que diz. Eu não vou mentir, apenas para lhe agradar e contemporizar, ainda que o senhor me considere louco e me mande internar. Tenho que ser sincero, não acha? Sim, é claro, sei que é espírita. Aqui, meu filho, sobretudo sou médico. Foi nesta condição que o procurei, pois, como adepto do espiritismo, o seu discurso para mim é previsível. Embora, confesso, em casos como o seu e outros tantos, não me seja fácil separar as duas coisas. Por quê? Porque a psiquiatria ainda não ousou atravessar a fronteira de além-túmulo. O seu potencial é extraordinário, desde que não se detenha a superficialidade dos fenômenos que examina, em que o senhor se baseia para dizer que morri. Em primeiro lugar, em mim mesmo. O paciente arregalou os olhos e como que se encolheu na poltrona. Estou alijado do cenário terrestre desde 1988. Em que ano estamos? Em 2006, seu Emil poderia ainda estar no corpo. NA como tio é minha questão de crença, e, sim, de matemática. Façamos os cálculos. Nasci em 1904, para 1988, 84 anos, de 1988 para 2006, mais 18 anos, se não tivesse morrido, estaria com 102 anos. Pareço-lhe ter esta idade? Não. Deve ter havido um erro em sua certidão de nascimento, o que, aliás, era muito comum antigamente. O senhor me parece não ter mais que 60. É uma das compensações de se morrer velho, meu filho. A morte nos rejuvenesce um pouco. Não é o meu caso. Submeti-me à cirurgia em 2004, no mês de outubro. Estava com 52 de idade. Estou quase completando 54. Eu já visitei o túmulo, onde os meus restos jazem enterrados, ao lado daqueles que foram meus genitores. São essas as evidências, tão frágeis, nas quais o senhor se apoia, a fim de se convencer que está morto. Ora, doutor, o senhor é um homem inteligente. Antes de completar os 50, eu já tinha mandado construir o meu túmulo. Não quero dar trabalho a ninguém. É claro que, falou, dando 3 pequenas supersticiosas pancadas sobre a madeira do braço da poltrona, não penso em morrer tão cedo. Você, insisti, não se recorda de nada daqui? Faça um esforço, daqui, do consultório, deste hospital. O senhor mandou reformar a fachada dele, não é? Ficou mais moderna. Quem foi o autor do projeto? O Germano. O Germano Grutzgoff também já morreu. Eu não fiquei sabendo. Excelente arquiteto. Votei nele, quando se candidatou ao prefeito. Casos como o seu, confesso, me fascinam, são dos que mais me intrigam. E o que me diz dos familiares que desapareceram? Você é casado, não? Separado, doutor. Eu não vejo a Margarida, faz um tempão. Às vezes, sonho com ela e com os meninos, que, aliás, foram me ver no hospital. E sua mãe, seu pai? Estão os dois mortos. Pronto. Se eu, de fato, estivesse morto, teriam vindo me ver. Até agora, nenhum dos dois me apareceram, se bem que, no que se refere ao meu pai, o velho deve estar em apuros no outro lado, bebia muito, maltratava minha mãe, quebrava as coisas dentro de casa. Apesar da mágoa, tenho orado por ele. Joaquim, estava encucado, porque o senhor ainda não me havia chamado uma única vez pelo nome. Quer dizer que está tudo bem? A não ser essa questão da amnésia, o resto. O senhor acredita que tenha faltado oxigenação? Ou trata-se de um trauma pós-cirúrgico? Onde é que você está morando? Aqui mesmo, na cidade, com uma tia minha. Ela e alguns amigos insistiram que eu viesse me consultar. Sabe, doutor? Também não me recordo muito dela. Não, nunca fomos muito ligados. Nada aconteceu que lhe fizesse supor estar morto. Não insista. É evidente que não. Pela minha concepção religiosa, se eu estivesse morto, estaria no céu. No inferno ou talvez no purgatório. Felizmente, não estou em nenhum destes. Ainda tenho muita lenha para queimar. A cada dia, sinto-me com maior disposição. Tenho dormido em excesso, é verdade. Às vezes, sou acometido por irresistível torpor. Que será? Fruto de longa inatividade? Talvez, doutor, do ponto de vista psiquiátrico,
Qual é o seu diagnóstico? Síndrome de abstração da realidade. Da realidade. Pós-morte, se for, trata-se de uma doença, não? Eu não acredito, mas, sim, trata-se de uma doença quase generalizada. Eu converso com muita gente por aqui. Doutor, para mim e outros mais, os loucos são vocês que andam espalhando isso. Desculpe-me, mas os espíritas são esquisitos. A gente reencarna, esta a palavra, não é? Não fica sabendo, desencarna, não fica sabendo. Ó, com acento circunflexo, louco. Quando estão na Terra, são espíritos encarnados, quando imaginam não estar, são desencarnados. Olhe, doutor, com todo o respeito, se eu morri pela primeira vez, tudo isto aqui é novidade para mim. Será que, há milênios, tenho vivido descerebrado? Descerebrado, não, mas sem dar conta de si mesmo, sim. Que é que o Espiritismo explica? Onde é que estou, então? Porque, a estas alturas, não sei de mais nada. Qual é o motivo de as religiões não nos esclarecerem? Estamos, eu, você e tudo que os seus sentidos conseguem registrar, no mundo espiritual, que é a nossa pátria de origem. De origem como, doutor? Ninguém de nada se lembra, antes do berço e depois do túmulo. Certo, tem coisas que não compreendo, não explico, mas o que dá ao Senhor tal convicção é somente a fé. Em que bases concretas se apoia para chegar a semelhante conclusão? Questões, sim, pertinentes à razão, à lógica, mas, também, para mim, aos fatos. Que fatos? Eu já me encontrei com um punhado de pessoas que sabiam estar mortas ou que presenciaram a minha morte. Acionei pequeno dispositivo que acendeu o discreto sinal luminoso lá fora, e, presto, Manuel Roberto adentrou o recinto. Pois não, Manuel, diga-nos, em que ano você desencarnou? Em 1965, aproximadamente, 23 anos antes do Senhor. 12. Acompanhei o seu enterro, chorei por você? Continuei perguntando. Presumo que sim, ingrato. Sequei a fonte de minhas lágrimas de tanto chorar por você e Modesta. Modesta desencarnou alguns meses antes, em 8 de agosto de 1964. Deixaram-me, os dois, sozinho, por quase 25 anos. E virando-me para o paciente, disse, colaborei com os familiares na construção dos túmulos de ambos, Joaquim. O que me guardou os ossos, foi o Senhor quem construiu, bem como os irmãos da loja maçônica Estrela Uberabense. Nossa Domingas está por aí? Indaguei. Chame-a, por favor. Assim que a devotada irmã se apresentou, eu, sem perder tempo, questionei-a. Domingas, quando é que você deixou a carcaça? 22 de setembro de 2005, você foi ao meu velório. Mas que pergunta, doutor. Praticamente, todos os espíritas de Uberaba foram. Ainda mais eu, que sempre adorei um velório, então, eu morri mesmo. Uai, morreu, não? Eu não estou entendendo. O senhor estava mortinho da Silva. O da Silva aqui, é o Manuel Roberto, respondi, fazendo troça. Em seguida, solicitei, Manuel, chame-me agora. Quem é que morreu depois da Domingas e está por aí? Precisamos do depoimento de um defunto mais fresco, no bom sentido, é claro. Temos, esperando pelo senhor, nossa irmã Teresa. A ex-funcionária do Pedro e Paulo. Ela mesma. Faça entrar. Em segundos, humilde companheira, a passos tímidos, adentrava o consultório, amparada por Manuel. Sente-se, filha, e sinta-se à vontade. Fiz alguma coisa de errado? Perguntou, desconfiada, tomando assento ao lado de Domingas, que lhe segurou a mão, em apoio. Não, que é isso? Sosseguei-a. É mais fácil que eu tenha feito algo de errado. Só quero lhe fazer uma pergunta. Lembra-se da data de sua desencarnação? Do meu falecimento? Redarguiu com simplicidade. É. 19 de julho, deste ano, de 2006, portanto há quase 5 meses. Agora, se possível, gostaria que confirmasse aqui para nosso Joaquim, a morte de Domingas. De D. Domingas. Doutor, eu fui ao velório dela, e não estou sonhando, não, senhor. Lamentamos muito a falta dela, no Pedro e Paulo. Ela me ajudou em várias oportunidades, a mim e os meus filhos. Fiquei muito triste com a ausência dela. Eu ficava lá, lidando na lavanderia, ou na cozinha, mas escutava as palestras que fazia. Então, Teresa, você confirma a morte dela e a sua? Sim,
E, a menos que esteja louca, a do senhor também. Tem até livro escrito do senhor desencanado, na livraria do Pedro e Paulo. De nós 5 aqui, eu só não conheço estes 2, o Manuel Roberto e o Joaquim. Não me recordo das feições deles, estão todos os 2 igualmente mortos. Agradeço a sua colaboração, disse a nossa irmã recém-chegada da terra, após cumprir difícil trajetória de provas redentoras. Enquanto o devotado assistente reconduzia Domingas e Teresa à sala de espera, dei sequência ao diálogo que entretinha com Joaquim. Que é que você me diz, meu caro? Indaguei, sentindo-me em triunfo. Convencido. Doutor, não consigo externar meus raciocínios, faltam-me palavras. Compreenda, não estou duvidando do senhor, o problema é que me custa crer que possamos todos ter morrido e vindo para uma vida igual, quase igual. À medida em que você abrir a mente, enxergará detalhes que, por agora, não consegue. Quando na Terra, eu não enxergava os espíritos, você não era portador de clarividência, não era médium no exercício das faculdades. Agora, admitamos, que estou morto, não vejo os homens. O senhor não acha que alguma coisa eu teria que ver? Se não estivesse sob a sugestão em que se encontra, sim, seria possível algo perceber da paisagem terrestre. Sugestão? Estarei hipnotizado? É o que o senhor quer dizer? Como vim parar aqui, neste hospital? Não, neste hospital não, estou fazendo confusão, aqui, nesta cidade? Sim, diga-me, como vim parar aqui? Alguns são trazidos, outros, simplesmente vêm são recolhidos. Chegam dormindo. A maioria. Ser-me-ia possível conversar com um padre? Interrogou. Se, como o senhor fala, a vida é grandiosa e bela, infinitamente mais. Que coisa, meu Deus! Como, se tudo for verdade, vivemos iludidos? Não. Não é possível. Há quantos milênios, doutor, ignorando a nós mesmos, auxiliei a completar a frase. Posso conversar com um padre, que eu saiba que tenha morrido? Frisou. É para já, respondi, novamente acionando o dispositivo sob a mesa. Chamou-me, doutor. Apareceu Manuel, sempre solícito. O Sebastião, peça a ele que dê uma chegada até aqui. Peça-lhe desculpas, se o interrompo em suas atividades. Sebastião? Tentou o paciente puxar pela memória, sem, no entanto, lograr prévia identificação. Acalme-se, recomendei. Se você teve realmente alguma militância na igreja, saberá de quem se trata. Decorrido rápido instante, Manuel entreabriu a porta e anunciou, doutor, o padre, o ex-padre, corrigi. Sebastião Bernardes Carmelita, não é possível. O padre Sebastião? Joaquim, meu filho, disse o ex-sacerdote, que, com justiça, Uberaba inteira reverenciava na condição de autêntico apóstolo do bem. Estou delirando, ou é mesmo o senhor? Sou eu mesmo, filho. Não duvide. Toque-me, se deseja se certificar, pois até Tomé tocou as chagas de Jesus redivivo. Precisamos acordar, que já é tempo. Eu fui, alterara-se o paciente, elevando o tom de voz, eu fui ao seu concorrido velório. O Chico Xavier também estava lá. Acompanhei o seu enterro, o sepultamento de meu corpo. Uma verdadeira multidão acorreu ao velório e ao féretro. Tranquilize-se, Joaquim, que tudo há de ficar bem. O senhor morreu desencarnei. A morte é uma palavra que foi criada para exprimir o inexistente. Nada, coisa alguma, nem mesmo um átomo ou uma célula desaparece. Um dia, ela haverá de ser riscada do dicionário, em seu significado vulgar, cessação da vida, termo, fim, destruição, ruína, uma simples palavra que tem sido um desastre para a humanidade, enfatizei. Daí, a importância do espiritismo, inclusive, criando nova terminologia, para que o homem, gradativamente, se descondicione. Termos como reencarnação, mediunidade, desencarnação, etc., têm frequentado, a cada vez mais, a imprensa leiga e terminarão por criar uma nova cultura entre os ocidentais. Padre, eu ouvi dizer que o senhor era espírita, e, às vezes, se tornava até motivo de chacota em certas rodas. Falavam que o senhor era amigo de Chico Xavier, que conversava com os mortos e transmitia passes. Então, era mesmo verdade? Porque, nas missas que celebrava, não esclarecia os fiéis quanto à realidade da vida após a morte. Muitos teriam acreditado no senhor, Joaquim,
Os meus superiores me admoestavam com frequência e ameaçavam punir-me. Quis, em determinada época, renunciar aos meus votos, mas Chico Xavier quanto o próprio Dr. Inácio Ferreira me aconselharam a que não deveria fazê-lo, mas que continuasse no apostolado da caridade a todos. Eu me limitava à prática silenciosa de minhas convicções mais íntimas, e, depois, para os que verdadeiramente se interessam pela verdade, o Evangelho, o inesgotável repositório das mais sublimes lições, está tudo lá, em suas páginas luminescentes. Aos que têm olhos de ver, a verdade não se oculta. Olhos de ver e ouvidos de ouvir, reafirmei. Agora, inexplicavelmente, Joaquim se entregara a convulsivo pranto, escondendo o rosto entre as mãos. Pode chorar, meu filho, confortou o carmelita, abraçando com inexcedível carinho. 13. No outro dia, à noite, diversos pacientes em convalescença foram reunidos em pequeno salão, para a palestra de que eu estava encarregado de proferir, dando sequência ao trabalho de conscientização quanto às realidades de além-túmulo. 20 irmãos e irmãs, católicos, evangélicos e ateus, haviam sido selecionados por Manuel Roberto, que, inclusive, colocara Joaquim entre eles. Meus irmãos e minhas irmãs, comecei sem qualquer formalidade, que o Senhor nos descerre as portas do entendimento e do coração. Estamos todos mortos. Deixamos o corpo de matéria mais densa e, com ele, todas as nossas ilusões, que, uma a uma, ainda estão a se desfazer neste outro lado, onde a vida continua. Infelizmente, fomos vítimas de nós mesmos, de nosso comodismo espiritual, ao longo dos séculos e dos milênios. A ninguém devemos inculpar pela ignorância em que, até ontem, nos comprazíamos, em obediência aos mais variados interesses. Muitos, antes de nós, se libertaram dos grilhões de uma educação religiosa que se alicerçava, e se alicerça, na ambição do poder. Pagaram caro pela sua ousadia. Sócrates, o inesquecível filósofo, foi condenado à morte por contrariar a ortodoxia da época em que viveu. Obrigaram-no a tomar uma taça de cicuta. Jesus Cristo foi pregado à cruz infamante, acusado de se opor à situação de que os escribas e fariseus se aproveitavam, em detrimento à liberdade de consciência. Jordano Bruno foi condenado às fogueiras da Inquisição, porque ousou enfrentar o fanatismo religioso que atravancava o progresso da ciência. Não tivemos, é óbvio, a sua mesma coragem. Perfilávamos, com certeza, entre os que estenderam a Sócrates a taça do veneno, os que clamaram, em praça pública, pela soltura de Barrabás e, consequentemente, pela condenação do Cristo, e entre os que, na Idade Média, alimentavam as labaredas inquisitoriais. Faltaram apelos e advertências do alto à nossa conversão? É evidente que não. Em várias oportunidades, sendo chamados, ignoramos, de livre e espontânea vontade, as exortações divinas. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para salariar trabalhadores para sua vinha. O reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram ir. O rei despachou outros servos com a ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados, tudo está pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para sua casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram dos servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então, disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. Ide, pois, às encruzilhadas e chamai para as bodas todos quantos encontrardes. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Comove-me pensar que, segundo a parábola, o dono da casa saiu de madrugada, ou seja, desde os primórdios de sua evolução, o homem não foi abandonado pela misericórdia divina. Jamais, em tempo algum, nos faltou segura orientação para o caminho. Não nos temos equivocado, senão por nossa própria culpa e indolência. O texto é claro: ide, pois, às encruzilhadas e chamai para as bodas todos quantos encontrardes.
A nossa voluntária omissão tem aberto espaço aos aproveitadores da fé religiosa, aos que tomam de assalto os postos de liderança espiritual, à semelhança daqueles aos quais Jesus advertiu: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas! Porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois, vós não entrais, nem